Quer vender, enviar ou entregar produtos cross-border no Brasil, mas não consegue? A Synerlog ajuda você a cruzar as fronteiras. Somos uma plataforma logística que garante 100% do processo porta a porta de forma segura e simplificada, de acordo com a necessidade de cada cliente. Nossa solução integra toda a cadeia logística, garantindo o desembaraço aduaneiro e a entrega do seu produto em prazo definido. Conhecemos bem a complexa e burocrática estrutura de importações brasileira, o que muitas vezes inviabiliza o comércio. Porém, graças à nossa experiência do mercado e nosso time de especialistas, resolvemos seu problema de forma ágil e segura. Com a Synerlog, você pode vencer esse desafio, seja você um operador logístico, seller, marketplace ou e-commerce. Portanto, se você quer atender o mercado brasileiro com uma alta variedade de produtos vindos de qualquer parte do mundo, somos, sem dúvidas, a melhor opção para a sua empresa. Receber a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. Daniela, que trabalhou muito tempo com Paulo Guedes e recebeu essa missão dificílima, mas que está conseguindo desempenhá-la de uma maneira fantástica. Eu queria, então, a lógica disso aqui é a gente ter um bate-papo rápido, para depois a gente ter um pouco mais de tempo durante o almoço, uma conversa com todo mundo, uma conversa mais aberta e franca, né? Queria que você contasse para a gente, acho que o primeiro ponto mais importante, devido ao que aconteceu antes da sua posse, quais foram as medidas para, digamos, dar mais tranquilidade e segurança às suas colaboradoras e também como é que a Caixa tem se comportado em relação à governança, digamos, ligada à diversidade. Obrigada, bom dia a todos, uma honra para mim estar aqui, com tanta gente bacana, alguns que eu já conheço, amigas queridas, né, Marli? E sabe que, para mim, quando eu deixei meu private equity no Leblon, que trabalhava com o ministro desde 2012, realmente para vir ali acreditando no projeto dele, né, acreditando no projeto do presidente, era muita gente de bem reunida, e principalmente um projeto econômico para o Brasil, para talvez o Brasil atingir o potencial que todos nós sabemos que ele tem de ser maior e de ser melhor. E eu tinha uma esperança de trabalhar, eu queria entrar anônima e sair anônima, fui ali, fiquei sendo o braço direito dele no gabinete, trabalhei muito na execução de todas as reformas, trabalhamos a pandemia como lutando uma guerra mesmo, a gente trabalhava de 6 da manhã até 2 da manhã, ele formulando tematicamente medidas de crédito, medidas de emprego, a gente destravando respirador, zerando imposto de produtos de saúde. E aí, ao final da jornada, em fevereiro desse ano, assumi a Secretaria de Produtividade e Competitividade, onde tive a oportunidade de renovar esses programas de crédito empreendedor para micro e pequena empresa, que sempre foi o foco. E aí, agora, no final, houve as denúncias em relação à Caixa de possíveis desvios de conduta do ex-presidente. E o presidente Bolsonaro, com quem eu me relacionei em base diária, eu era a interlocutora dele, né, ali no bastidor, sempre tive passe livre para entrar no Palácio de boa parte das coisas, das medidas econômicas. Quando ele me deu o desafio de assumir o terceiro maior banco do Brasil, o maior banco social do mundo, ele teve uma conversa comigo assim, eu confio em você, você é a pessoa certa, você está pronta, faz o que você acha certo, que você vai ter o meu apoio. E, para mim, era muito claro, tomei uma posse interna numa sexta-feira, e o Conselho já tinha contratado uma empresa externa de apuração para que houvesse independência. A medida disciplinar que o banco pode ter é afastamento, que já foi feito, não por presunção de culpa, mas para ter independência na apuração. E eu, logo no primeiro dia, a gente definiu uma governança que passou não só por essa empresa de apuração independente, que está concluindo agora, possivelmente no final do mês, os trabalhos, como
a gente deu independência da presidência à corregedoria do banco, não se reporta a mim como presidente, sim ao conselho de administração. Além disso, criei uma central e um canal de acolhimento e apoio a mulheres para entender um pouco a extensão e a profundidade das feridas que eventualmente existissem no banco. Então, tem uma sala permanente de atendimento presencial por WhatsApp, por telefone, para mulheres, feito por mulheres. Criamos uma comissão de supervisão. Então, assim, a gente sabe que está num período eleitoral crítico. O banco é um banco de 161 anos de história, de 90 mil empregados, de quase R$1 trilhão de carteira de crédito. E, na minha visão, as empresas são maiores do que as pessoas, né? Tanto que eu e o ministro, a gente foi para o governo, a nossa, que a gente vendeu e deixou, multiplicou por 10 depois que a gente foi para lá, justamente porque tinha uma filosofia, uma cultura sólida, e é nisso que a gente acredita. Então, mas a gente sabe que esse período eleitoral extrapola tudo, né? Tudo ganha uma amplitude maior, a gente lida com casos de assédios em todas as empresas, todos os dias, infelizmente, né? E aí, por isso, a gente também colocou uma comissão de supervisão aos trabalhos, formada pelo TCU, pela CGU, pela AGU. Na minha primeira semana, eu visitei pessoalmente os presidentes ou ministros de cada um desses órgãos de controle, para que justamente a gente tivesse credibilidade e independência na apuração, porque não interessa nem ao banco e nem às pessoas envolvidas que esses casos estejam expostos na imprensa. Estamos falando de pessoas, sejam denunciantes, sejam denunciados, seja a família dessas pessoas, e principalmente de um banco que tem a imagem sólida e que é o banco de todos os brasileiros. Então, na primeira semana isso tudo estava instalado, tem um grupo que trabalha 24 horas por 7, a Caixa não vai ter mais nenhuma prerrogativa caso haja uma comprovação das denúncias, porque o máximo que a gente poderia ter de penalidade pelos códigos internos seria o afastamento disciplinar, e todas as pessoas envolvidas já foram afastadas preventivamente. Então, a gente colabora permanentemente com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal, mas o que a gente tem ali é um sintoma, né, de um tema. Eu sou mulher, temos várias mulheres aqui, que infelizmente ainda assola mulheres e crianças no país. Então, eu virei a primeira noite e falei, eu não quero esperar o resultado do sintoma do que talvez tenha acontecido na Caixa, para eu saber que, se eu tenho um banco social na mão, se esse banco não está promovendo a cura da doença que assola metade das mulheres economicamente ativas que trabalham hoje são vítimas de algum tipo de assédio, 1 em cada 4 mulheres é vítima de violência doméstica, e principalmente, a cada hora, 4 crianças são abusadas no Brasil. Então, se não é o Banco Social que está promovendo isso, batendo o mundo, quem será? Quando será? Quem estará? E eu tenho e carrego comigo algumas das dores das mulheres. A gente sabe que existe uma questão que é cultural, que está se transformando, onde as mulheres estão sendo colocadas como vítimas e não são vítimas. O que elas querem é ter liberdade de ir e vir, e principalmente independência financeira, porque o que empodera e dá liberdade de escolha para uma mulher ou para qualquer pessoa é a independência financeira. E a gente vocacionou o banco para isso, e aí desenhou, né, e aprovei junto ao Conselho, que a Caixa, ao invés de esperar o resultado do que tinha acontecido, ia atuar com afinco e liderar essa causa, não só para dentro, como para fora, promovendo prevenção e conscientização no combate à violência contra a mulher, contra crianças e assédio. E assim está sendo feito. A gente lançou uma estratégia no dia 9 de agosto, que foi o Caixa para Elas. Então, além de ser o banco de todos os brasileiros, agora a gente é a mãe e promotora da causa das mulheres. Por coincidência, é o único banco no feminino, é a Caixa, né? Tem os bancos e a Caixa. E digam o que quiser, se o nosso presidente é machista ou não. Eu sei que dos 20 maiores bancos do Brasil, o único que tem uma presidente mulher hoje é a Caixa, e eu tenho esse privilégio de liderar essa agenda e de ter esse aprendizado, exaltar aqui o time da Caixa, que são pessoas que são apaixonadas pelo banco, que transpiram o banco, são gerações que trabalharam lá,
tem pai, tem filho, tem avô, tem irmãos, tem casal. Então, assim, realmente são pessoas que o que deixa o banco resiliente a transições político-partidárias a cada 4 anos, né? Eu refleti muito sobre isso, tenho conversado com a rede muito, é realmente o amor do quadro de empregados do banco. Eu fiquei pensando da minha fase de mercado financeiro, o Itaú e o Bradesco passam 10 anos mentorando o sucessor, aí o antecessor sobe, está lá o Trabuco no conselho do Bradesco, ainda mentorando o Otávio Lazari, que já está preparando mais 3. E eu me pergunto como está vivo um banco que, se durar 4 anos um presidente, é porque deu muita sorte. Eu estou viva há 90 dias, graças a Deus. Mas, assim, raramente em um governo, não estou falando desse, você tem alguma perpetuidade de estratégia, seja no Conselho de Administração, onde majoritariamente as vagas são da União, seja no alto comando do banco. E realmente eu vejo e exalto porque a força e a resiliência vêm porque eles vivem e amam aquele banco, e lutam e trabalham, e têm muito orgulho de ser Caixa, né? E aí foi muito rápido o que a gente implementou na proposta, as pessoas estavam envergonhadas com o noticiário, e a gente, em 25 dias, capacitou 8.000 embaixadoras, já temos 1.100 agências com espaços dedicados a acolhimento, orientação e apoio para as mulheres, e principalmente mais de 100 empresas que já se uniram à Caixa, acolhendo os protocolos. Principalmente, eu entreguei uma carta para o Isaac, que é o presidente da FEBRABAN, pedindo união de toda a rede bancária na proteção, e consegui que a questão da prevenção à violência contra a mulher fosse incluída no acordo coletivo que foi feito agora, onde já fizemos uma primeira apresentação para mais de 500 gestores de RH de toda a rede bancária, que em breve também vai estar adotando protocolos e difundindo informações, principalmente Ligue 180 e rede de apoio às mulheres. Então, a nossa estratégia se dá em 3 pilares, né? É um reconhecimento da importância da mulher na sociedade como centro decisor familiar, como aquela que é responsável pela base educacional para os filhos, como pelo cuidado, é responsável pelo planejamento financeiro familiar. A gente tem uma questão de endividamento de famílias de baixa renda, e aí a gente está atuando não só na prevenção à violência, como na promoção do empreendedorismo feminino, enxergando não só a rampa financeira, mas a porta de saída do ciclo abusivo. Os dados do Ministério da Mulher, cerca de 80% das mulheres que estão em relação abusiva ficam lá porque não têm condição de subsistência para si e para os filhos. E o terceiro pilar é um pilar de produtos e serviços exclusivos para mulheres na orientação. Eu sou de mercado financeiro, eu mesma só fui entender o que era um seguro de vida, porque eu operava a bolsa quando meu filho nasceu, e eu tinha medo, como era empresária e autônoma, de se acontecesse alguma coisa comigo, o que eu vou deixar para ele. E aí fui eu entender que era o seguro de vida que me preocupava o futuro. Então, se isso aconteceu comigo, imagina uma mulher de baixa renda. A Caixa tem produtos muito acessíveis em seguro, em previdência. Lançamos agora um pacote de Outubro Rosa, com exame gratuito de Papa Nicolau, seguro para câncer de mama e colo de útero, indenização na família, mas temos produtos a partir de R$18 por mês, R$30 por mês, mas elas desconhecem. Então, o banco tem 72.900.000 clientes mulheres, lembrando que o perfil do banco é de cliente de baixa renda, e só 5% acessa algum produto financeiro. E quando eu vejo todas essas empresas que nasceram baseadas no modelo de educação financeira, como a XP, começando do zero, eu reflito sobre o potencial que a Caixa tem para fazer orientação financeira na base da pirâmide. E aí estamos falando que só no Auxílio Brasil, das 21 milhões de famílias, 83% é chefiadas por mulheres. Então, são 17 milhões de beneficiárias mulheres, que no conceito do programa agora ela pode ser MEI ou ter carteira assinada por 2 anos, que não perde o auxílio. E aí o nosso foco vai ser promover empreendedorismo e rampa financeira para essas mulheres, para elas, ao invés de estarem permanentemente endividadas, principalmente em rotativo de cartão de crédito de varejista, comecem a capitalizar e abrir seu negócio, depois compra casa própria, depois faz um seguro, e a gente transformar a Caixa numa grande máquina de capitalismo popular e de rampa financeira
para os mais de 60 milhões de brasileiros que estão ali na base da pirâmide e nunca conseguem sair. Os números, assim, a gente acha que o Pronamp, né, Marli, é micro e pequena empresa. Para mim, o cara formal, o cara que já se formalizou e tem 12 meses de histórico, que acessa o Pronamp, que é só para quem fatura até 4.800, quando eu olho na base da Caixa, já é o grande, porque hoje 38 milhões de brasileiros foram bancarizados na pandemia, que são autônomos ou informais. E eu fiz uma pesquisa agora, em função do crédito consignado do auxílio, dos beneficiários do auxílio, 70% tem alguma atividade autônoma ou informal. Então, eu tenho conversado muito com o ministro Paulo Guedes sobre isso, da gente usar um banco que tem capilaridade nacional, está em 100% dos municípios, tem barco, tem carreta, tem barco em Marajó, agência barco em Amazonas, comunidades ribeirinhas, rede de lotéricos. Então, a gente usar toda essa força de rede em prol da orientação financeira e da inserção dessas pessoas no mercado, que era assim que a gente completava uma jornada que já estava no plano original dele, de que você promover redução de desigualdade social através de um ciclo que passe pela digitalização do cidadão, pela bancarização e depois a inserção nos mercados. Então, isso vai estar no centro da agenda de sustentabilidade do banco. O meu segundo ato de gestão foi uma reestruturação das vice-presidências, criando uma vice-presidência dedicada à sustentabilidade. E aí a inclusão, para mim, além dos projetos culturais múltiplos que a Caixa tem, se dá pela rampa financeira para essas pessoas que estão na base da pirâmide, principalmente aí. Estou discutindo, por exemplo, com o pessoal da Central Única de Favelas, da CUFA, e Gerando Falcões, para criar uma rede de agentes autônomos de favelas promovendo isso. E aí, quando você desce nessa agenda, hoje tem cerca de 17 milhões de pessoas morando em mais de 5 mil comunidades e favelas no Brasil, gira um PIB de 180 bilhões de reais, é como se fosse o quarto ou quinto maior estado brasileiro. E a hora que a gente promove essa agenda para todos e desce enfocado num favelês da população da favela, cerca de 70% a 80% são negros ou pardos, né? Então, se você trabalhar a rampa financeira, você está puxando o barco para todo mundo. Se você usa as mulheres como motor decisório e econômico da família, você gera um impacto 3 vezes maior do que qualquer política pública centralizada em homens. Então, a gente está botando o empreendedorismo como ferramenta de redução de desigualdade social e transformação social no centro da agenda de sustentabilidade do banco, para desenvolver e funcionar como centro gravitacional da agenda de ESG, principalmente de multinacionais, né? Então, o banco tem governança, tem capilaridade, sabe operar num país continental como o Brasil. As empresas chegam aqui, principalmente multinacionais, elas têm a agenda bem construída lá de fora, elas têm recursos, mas não sabem operar Brasil. E eu acho que a gente pode ser um grande motor aí, de conectividade para operar políticas de inclusão dentro dessa agenda de ESG, que é global hoje, que tem pelo menos 4 trilhões de dólares de fluxo de fundos atrelados nisso. Então, assim, aí o resultado do Caixa para Elas, agora vamos fazer 3 meses, dia 9, foi muito acima do que a gente esperava. No primeiro mês, agora acumulado, a gente já, no aplicativo que tem, que é bem interativo, dentro do Caixa Tem, onde abrem conta de poupança social, mais de 27 milhões de mulheres já acessaram, pelo site 8 milhões de mulheres, e nos espaços físicos das agências, a gente já acolheu ou orientou mais de 80 mil mulheres, resultando aí não só em histórias que me impactam todo dia das embaixadoras capacitadas de mulheres. Semana passada, uma mulher foi estuprada depois de uma colisão de veículo na comunidade no interior de São Paulo. Bateu de carro, apagou, foi estuprada depois, correu, e aí me dá a certeza que a gente está no caminho certo e já é referência. Ela correu para um espaço Caixa para Elas e foi acolhida pela embaixadora, que está treinada para isso. A gente também capacitou 5 mil agentes dos centros de assistência social do Ministério da Cidadania, junto às prefeituras, para estar fazendo acolhimento, orientação e prevenção à violência contra a mulher na Universidade Caixa. E todo dia
Eu tenho uma caixa de histórias já que as embaixadoras compartilham. Outro dia também, quando eu visitei a agência do Rio, uma mulher estava numa Cracolândia e ela viu um anúncio de caixa para elas, não conseguia sair do ciclo, correu para a agência, a embaixadora orientou para ela ir no CRAS, você está vulnerável, você pode ter Auxílio Brasil. Ela se inscreveu e, quando eu fui, ela já estava indo pegar o cartão e o primeiro auxílio de R$600, comprando balas para vender no sinal, tentando sair da droga, me disse que estava 35 dias sem usar droga, vendendo bala e tentando comprar um celular para recomeçar, morando na rua, embaixo da Marquise, mas foi numa propaganda de ponto de ônibus que ela teve coragem de ir para um espaço caixa para elas. Então, isso me dá... essas histórias me dão certeza de que a gente está no caminho certo, e, além desse aspecto social todo, o resultado mercadológico foi, em agosto, em relação a julho, 6 vezes mais crédito para MEI e mulheres, 7 vezes mais crédito para pessoas jurídicas lideradas por mulheres, 60% mais cartão, 80% mais seguro, e por aí vai. Que também nos dá certeza que o estímulo, né, às vezes a mulher tem medo, ela não tem coragem, ela acha que não entende de finanças, o gerente é engravatado. Eu liberei as gravatas no banco também, é igual Itaú e Bradesco, os homens não precisam mais usar gravata. Mas, assim, realmente funciona esse cuidado especial para quem tem a vocação do cuidado. E o que a gente quer construir é realmente uma rampa onde... Eu sei que eu opero a assistência social do governo para 21 milhões de famílias, mas a gente agora vai fazer um trabalho de campo para construir uma métrica de um objetivo de sustentabilidade, de quantas famílias deixaram o programa após 2 anos porque conquistaram a sua independência financeira. O meu sonho é que a gente consiga emancipar e celebrar que 2 milhões de famílias deixaram o programa a cada 2, 3 anos. A gente vai fazer um trabalho de campo forte agora para conseguir entender que soluções essas pessoas precisam e aí ampliar a ação e definir no plano estratégico do banco dos próximos 5 anos como a gente vai construir essa rampa de emancipação financeira do cidadão brasileiro, mas principalmente de mulheres beneficiárias do Auxílio Brasil, uma vez que das 21 milhões de famílias, mais de 2/3 são chefiadas de mulheres, são chefiadas por mulheres, e por isso o impacto nas mulheres, né? Então, esse é um pouco do que a gente está atuando. Deixa eu ver o que mais que tem para contar de... e aí dessa solução, só para ouvindo também, que foi uma muito interessante, no ouvido na ponta, quando a gente fez 30 dias, olhando para as 30 milhões de mulheres empreendedoras, lançamos pausa para maternidade em todos os contratos de empréstimo, pessoa física, pessoa jurídica, MEI e mulher. Normalmente, quando a mulher tem filho e é autônoma, a renda cai e a despesa aumenta, né, tem que comprar enxoval e etc. Então, toda a modalidade de crédito da Caixa, habitação, MEI e mulher, pessoa física, pessoa jurídica liderada por mulher, quando ela para, a gente para junto e ela retoma, quando retoma o trabalho, entre 4 e 6 meses, sem nenhum juro, multa ou correção. O projeto Caixa para Elas... Obrigada. O projeto Caixa para Elas pode ser, de alguma maneira, ampliado para outras instituições? Como, por exemplo, o Banco do Brasil poder adotar alguma coisa do gênero? Vocês estão entrando em conversas ou não? Sim, a parte social, né, a parte de prevenção, o Banco do Brasil já entrou, né, e aí vai implementar nos canais. Então, hoje, se você vai numa agência... Tem o Ligue 180 em todo lugar, tem o QR Code, tem o app, tem no bilhete de loteria, tem no site. A gente adotou um protocolo que era um programa chamado Salve uma Mulher, em cooperação com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Banco do Brasil também está adotando o protocolo. E aí a CEBIC, né, o setor de construção todo, Secov, Sebrae, Avan, Riachuelo, Multiplan, a gente compartilha, e eu tenho uma área só de articulação de parcerias para isso, que a gente está compartilhando com outras empresas. Hoje já são mais de 100 empresas com protocolo em andamento para fazer uma grande rede de proteção na prevenção à violência contra a mulher. E aí a gente está desenvolvendo, ontem eu tive com o ministro Queiroga, agora a gente acolheu
a questão da prevenção ao câncer de mama e câncer de colo de útero ainda é a causa que mais mata mulheres no Brasil. Já estamos difundindo pelo espaço do Caixa para Elas as cartilhas de prevenção, a conscientização, e agora, no meio do mês, eu vou ajudar na prospecção das mulheres que têm que fazer o rastreamento. Então, no Auxílio Brasil, por exemplo, das 17 milhões, 7 milhões são entre 50 e 69 anos, que é o target para fazer rastreamento deles. Aí eu vou ajudar a originar. E agora a gente vai começar desenhar outras parcerias. Conversamos com o Instituto Avon também, para ir na pauta de ESG, por exemplo, a gente começar a fazer centro de acolhimento de mulher contra a violência, a gente replicar, colocar recursos do Fundo Social para isso e trazer outras empresas para se unirem nessa causa, porque aí eu acho que acelera muito a velocidade da redução dessas estatísticas. Então, na prevenção à violência, a gente já tem uma área só para tocar parcerias com outras empresas que queiram adotar. Não precisa ser obrigatoriamente o nosso, mas principalmente quem tem rede de farmácias, shoppings, lojas de varejo, quem tem capilaridade nacional, se tiver junto, pelo menos difundindo o Ligue 180, eu acho que isso não só orienta e encoraja as mulheres, mas existe uma omissão grande da sociedade e os abusadores estão soltos, né? Então, quando você começa a ter uma informação ostensiva, você também cria um efeito cultural de inibição dos abusadores. Por isso, construção civil, clubes de futebol a gente já trouxe também, o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras já entraram, e a gente quer trazer outros, que aí são ambientes majoritariamente masculinos, a gente também está informando, e aí você cria esse efeito duplo de encorajamento e orientação para mulheres, mas também algum fator de inibição para os homens, né? Vou passar a palavra para o Beto Kizus. Tudo bem? Assim, a gente está passando num momento que dá orgulho ver o que vocês fizeram no governo, né? Será que o plano que vocês estão fazendo para os próximos 5 anos, se nós dermos azar, porque é engraçado, né? A gente não consegue ver na sociedade, eu acho que aqui, mesmo aqui, do resultado que foi dado pelo governo. Isso não consegue ser mostrado, né? Eu já fiz pergunta até para o presidente. Eu sei que não dá voto, o EBITDA do político é voto, mas como que a gente vai poder ter continuidade de tudo isso que vocês estão fazendo, que é maravilhoso? Eu vejo, assim, da minha experiência em Brasília, obviamente, além de torcer para que não mude a direção, né, porque a gente está no caminho certo, quando eu vejo o que foi a pandemia do ponto de vista de choque econômico. Ninguém nunca viu. Eu trabalhei 20 anos em mercado financeiro, você modelava estresse, cai 1%, cai 2%, uma crise que você fecha o espaço aéreo do mundo e fecha tudo, ninguém sai para a rua mais para consumir, para vender, shopping, a Broadway, a Disney, o aeroporto. Não tem precedente nisso, não tem comparação. E quando eu vejo que a gente atravessou isso e chega agora... todo mundo diz, né, os políticos, a melhor ferramenta de redução de desigualdade é emprego. Está aí, o Brasil está com a maior população ocupada da história, a gente indo para um desemprego de 8%, algumas regiões estarão em pleno emprego no final do ano, e é esse o caminho da prosperidade que a gente acredita, né, e que o engajamento da sociedade civil é muito importante. Assim, a hora que você orienta a pauta, e o que me deixa um pouco mais otimista é a eleição do Congresso, né? Então, assim, o Brasil mostrou majoritariamente que é de centro-direita e que isso, eu espero que com o engajamento da sociedade civil junto, se não tiver engajamento, não funciona, a gente não permita, né, como cidadão, uma guinada de política econômica, né? Então, assim, política econômica, eu respeito posições diferentes de costume ou de armas ou o que for, mas política econômica eu não conheço nenhuma outra que funcionou em lugar nenhum do mundo. Então, você tem o paralelo para comparar o que bota as pessoas na prosperidade, o que coloca as pessoas na miséria, né? Não teve outro que funcione. Se alguém conhece algum país que tenha funcionado política econômica socialista, onde o Estado é gigantesco e atrapalha a vida do empresário o dia todo, a ponto dele levar o capital para investir em outro país, eu desconheço, e eu acho que dinheiro não tem carimbo nem lado nem bolso, né? Então, me deixa um pouco mais confortável
como cidadã brasileira, a formação do Congresso, né, principalmente as alianças que estão sendo formadas, e eu tenho confiança de que tudo que foi feito e a forma como o Brasil saiu da pandemia, porque foram medidas sólidas para salvar não só vidas, mas empresas e empregos, né? Eu me lembro do ministro falando, eu não quero esperar as empresas quebrarem, as pessoas serem demitidas, para depois a gente gastar com auxílio-desemprego e com recuperação de empresa, que é essencial. Vamos fazer antes. Então, sintetizando a atuação da crise, a hora que a gente fez aquela medida da redução de jornada de salário, que o governo bancou para o empresário segurar o emprego, e soltou crédito para todo mundo, meio, micro, pequena, grande, média, para quê? Para deixar vivo. Então, assim, ele dizia, vamos manter as empresas respirando, vamos manter as empresas respirando. E aquele programa BEM, né, que a gente fazia a reposição do salário para completar, preservou 11 milhões de empregos, de forma que a gente fechou o ano da pandemia com 0 a 0. A Dilma, em 2 anos, destruiu 2 milhões de empregos sem ter passado pela pandemia, por quê? Política econômica errada. Então, demora muito para você conseguir construir um caminho de crescimento sustentável, né? Mas demora 3 meses para você destruir o caminho. É só tomar 1, 2, 3 decisões de expansão de gasto erradas, de tributo e tal, para você afugentar tudo. Então, assim, eu tenho confiança de que... Aí você olha, a gente, com a máxima taxa de investimento em relação ao PIB, superávit em contas públicas pelo 2º ano seguido. Então, assim, gastou 700 bi, pagamos a nossa guerra, e estamos fechando aí com o 2º ano, vai ser 40 bi de superávit em contas públicas, mesmo tendo atravessado tudo que atravessou. Maior taxa de investimento, a maior população ocupada da história. E eu acho que isso vai ser reconhecido de alguma forma. Agora, a gente que tem um pouco mais de esclarecimento tem que trabalhar para isso, para informar o que o governo não informou. Assim, eu trabalhei muito... já ruminei muito essa questão da comunicação, mas o que a gente pode fazer agora, todo mundo tem poder de impacto, né, para comunicar aquilo que acredita e que está vendo o que está acontecendo. Outro dado, assim, temos R$1 trilhão em investimentos contratados para os próximos 10 anos, só no programa de concessão do governo. Eu liderei, tenho uma ferramenta de monitor de investimentos no site do GovBR, patrocinado pela Embaixada Britânica e pelo BID, que estão lá, tem o mapa do Brasil, tem o cronograma de desembolso, tem as obras, tem os contratos, óleo e gás, saneamento, iluminação pública, resíduo. E aí é por isso que o Brasil está condenado a crescer, pela via do investimento e do emprego. E eu espero que não tenham guinadas políticas que nos impeçam de ir para onde já estamos indo. Então, eu não sei dizer quem vai ser o próximo presidente, mas eu sei que vai gerar 1 milhão de empregos e que o problema para a execução dessas obras vai ser insumo e mão de obra, não vai ser o problema oposto, né? A gente teve uma questão inflacionária e resultado da quebra da cadeia de suprimento no mundo. Depois veio a guerra da Rússia com a Ucrânia, que elevou o preço de combustível. O Brasil anda sobre rodas. Foi quebrado o ciclo pelo Banco Central. Estamos em 3º mês de deflação. Então, assim, está tudo indo no caminho certo. A direção é a mesma, então estamos indo rápido na direção da OCDE, inserir o Brasil em outro patamar de corrente de comércio global. É o melhor resultado da história do Brasil em comércio exterior com a China, com os Estados Unidos, com outros países. O Brasil tem um regime político aberto, então a gente está num momento global delicado, onde a posição de um país democrático, um regime político aberto, com uma política econômica que dá segurança jurídica para investimento através de todos os marcos que foram aprovados, tem um Banco Central independente, que foi um super avanço institucional. A gente é a maior fronteira de investimento do mundo hoje. Assim, a gente só perde para a gente mesmo. Assim, o caminho está dado e eu tenho confiança que isso vai ser reconhecido. Agora, temos que saber, nós que estamos numa camada privilegiada da sociedade, de que a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. Não adianta só torcer, não. Assim, cada um tem que fazer a sua parte. E eu espero que, independente do resultado, a sociedade, nós, sociedade civil, a gente não permita uma guinada de política econômica. Obrigada, gente. Muito bem.
Para que seu patrimônio se desenvolva de forma segura e perene, é preciso entender cada movimento. Na vida, nos mercados locais e perspectivas internacionais. Nos investimentos, dos ativos tradicionais até novas oportunidades em investimentos alternativos. Sem contar acesso a fundos exclusivos e pioneiros. Nós somos gestores de origem. A gente combina profundidade analítica com um repertório muito amplo. Aqui na Gera, a gente entende cada movimento. Pensa no todo, atua com personalização, independência e rentabilidade para tomar decisões precisas e perpetuar o seu legado.